Senhoras, senhores, mais uma vez, aqui estamos nós, batendo água mole, né? Em pedra dura, tanto bate até que fura. Fazer o quê, né? Vamos insistir. Eu tenho falado nas últimas 2 semanas em poder de governo, né? E projeto de poder de governo, né? E projeto de poder, aquele que é quase ideológico. Mas, como eu já verifiquei que o governo atual não está interessado em fazer um projeto de poder e está tentando, com muita dificuldade, conseguir fazer o seu projeto de governo, eu recebi uma infinidade de perguntas sobre isso, porque passa a ser um pouco mais técnico, né? Passa a ser daquela situação de reclamar todo dia de alguma coisa que não está bem, para entrar numa visão já mais específica de o que nós estamos vivenciando hoje. E qual é o que está acontecendo hoje. Esse tema gerou uma curiosidade, uma atenção tão grande, que nós partimos para a raia dos milhares de visualizações. Eu achei, então, por bem, que seria interessante continuar didaticamente, até de certa forma, explicando o que acontece nesse lance do projeto de governo. Bom, eu fiz aqui algumas anotações. O projeto de governo é do que o Bolsonaro escolheu, ele chamou de o caminho da prosperidade, que está certo. O objetivo dele é realmente transformar o Brasil num país próspero. Qual é o objetivo desse projeto de governo do Bolsonaro? Atender necessidades sociais da sociedade e dos entes da federação. Por exemplo, o Nordeste precisava terminar e concluir aquela malfadada obra iniciada há não sei há quantos anos, inconclusa, do canal de São Francisco. E cada estado da federação tinha a sua necessidade, como das ferrovias, da melhoria dos portos, dos aeroportos. Então, o caminho da prosperidade do Bolsonaro visava atender necessidades da sociedade nessas áreas. E os outros entes da federação, né, participando disso em todos os sentidos. Bem, por meio de ações, o governo executa os programas planejados e avança no objetivo traçado em cada uma das áreas. Teoricamente, fácil. É o que o Bolsonaro está fazendo corretamente. Esse governo atual, ele não está fazendo aquela bagunça caótica de tapar buraco conforme ia acontecendo. Tem um plano plurianual, foi apresentado ao Congresso, foi aprovado, os recursos do orçamento foram destinados. E esses milagres que estão acontecendo agora, de obras concluídas, com valor abaixo do custo, etc., é fruto do planejamento, do compromisso do Bolsonaro, né, do caminho da prosperidade. Maravilha, nada a reclamar. Pena que a mídia não divulgue isso. E seria até criar um sentimento de euforia, de patriotismo, de brasilidade, sabendo que nós estamos caminhando dentro desse projeto de governo para uma situação bem melhor, bem mais adequada, se tivessem permitido que todos os projetos fossem executados como se desejava. Muito bem. Bom, quais eram essas áreas que Bolsonaro estabeleceu para criar um país organizado? Economia, saúde, educação, né? Defesa, a parte de ciência, tecnologia, agricultura, desenvolvimento regional, como ele está fazendo, ele está atendendo necessidades de várias regiões. Inclusive, curiosamente, esse presidente é um cara tão, como é que eu diria, equilibrado, que aqueles governos como o da Bahia, que vendeu metade do estado para os chineses, e outros países e outros estados governados pelo PT, ele não tirou fora da lista de atendimento regional, não. Ele foi lá e atendeu o que se precisava fazer. Só isso aí já dá prova de que está governando para o Brasil e não para só os seus eleitores. Aqueles não eleitores dele também estão sendo beneficiados, que é a atitude correta a ser tomada por um estadista e não por um moleque que assumiu
o governo do país por uma questão ou de fraude, ou uma questão de ignorância, de falta de cultura, como foi o caso dos últimos governos com que nós convivemos. Bom, então nós vimos aqui qual é o projeto de governo do Bolsonaro. Está definido. Muito bem. Agora vamos falar de uma outra coisa que eu também tenho me batido aqui, as instituições. O que são instituições? Todo mundo fala, porque essa instituição, aquela instituição, essa instituição, mas ninguém... O brasileiro tem o péssimo hábito de comprar um remédio e não ler a bula, tem o péssimo hábito de comprar um produto qualquer e não ler o manual de instruções, sai abrindo e sai ligando tudo, depois reclama que pegou fogo, que não foi bem assim, que não funcionou. E a gente fala, as instituições. Aí o cara diz, o que é isso? Vamos tentar explicar assim, muito levezinho, que é um pouquinho mais complexo. Instituições são estruturas ou mecanismos de ordem social, política, econômica, militar e etc. São instituições. A característica delas, básica, a primeira característica, é a permanência. Há quanto tempo que essa instituição existe? Uma coisa legal. Por exemplo, nós estamos num regime republicano / democrático, mentirosamente, atualmente / democrático, desde 1889, tem quase 150 anos. Então, é uma instituição permanente, tem há muito tempo. E assim nós temos várias instituições, como o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e outras instituições que vêm do tempo do Império, são até mais antigas do que, para vocês terem uma ideia, existe uma hierarquia entre as Forças Armadas. A Marinha é mais antiga, depois vem o Exército, depois vem a Força Aérea. A Marinha surgiu oficialmente dentro do Brasil antes do Exército. Muito bem. Assim, olha só, além disso, cabe aqui comentar também que a instituição ela tem que viver harmonicamente, com todo o sentido voltado para o seu atendimento. Há instituições como, por exemplo, a família, a igreja. Família é uma instituição que o comunismo tenta destruir de qualquer maneira, porque é a base de todo o sistema. O homem sempre montou a vida dele de forma grupal. Pai, mãe, irmão, tio, filho, filha. Então é a base da sociedade, é a família. Os comunistas, para dominar a sociedade, tentaram destruir isso, fazendo o quê? Separação do pai, da mãe, dos filhos, filho contra pai, filho contra mãe, mãe contra filha, e fazendo disso um caos, para destruir essa base. A família é uma base de instituição perfeita, mas que hoje em dia está inteiramente corrompida. Essa semana, ocasionalmente, apareceu aqui nessa micro-região do Rio de Janeiro uma série de assassinatos de pais e mães assassinando os filhos, filhos assassinando pais e coisas desse tipo. Isso é degradação, já fruto de uma série de imperfeições do sistema atual, que permite esse tipo de coisa. O que permite isso, primeiro, é a impunidade, né? Se você for um menor, quer dizer, eu não acredito que um menor de 17 anos, halterofilista, forte a beça, etc., pode ficar inimputável, pode não ter nenhuma pena para ele definitivo ao agredir ou matar um idoso de 70 anos, que tem um outro estatuto também protegido, mas que ninguém leva em consideração. Tudo isso gera fragilidade para a estrutura social, familiar, a estrutura de família, etc. Então, o meu tema de hoje é provar que as instituições estão falidas. Grande parte das nossas instituições estão falidas. Elas não funcionam, elas não servem para a finalidade que foram criadas. E aí surge um outro aspecto. E como é que elas persistem? Como é que elas não são desmontadas? Por que elas não são aprimoradas? Por que elas são intocáveis? Por que elas não são mexidas? Particularmente aquelas instituições que são do Estado. A instituição família, ela é tocada, ela é mexida, a social da família, ela virou bagunça, virou caos. Virou caos. Não há mais família. Excetuando o que é as famílias que são ainda respeitadas pela Assembleia de Deus, pelos evangélicos, né? A Igreja Católica não dá muita bola para isso. O pessoal de Kardec, muito menos.
Não há mais uma estrutura socio-religiosa que dê suporte a uma família organizada, com exceção dos evangélicos. Eu não sou evangélico, estou avisando logo, eu não sou evangélico. Mas reconheço o papel importante dos evangélicos na manutenção da instituição família nesse país. Se não fossem eles, o caos já seria muito maior do que nós estamos vivenciando. Bem, a instituição de caráter social, ela precisa ser organizada, né? E procure sempre se integrar e evoluir e manter uma estrutura que ela vai se adaptando à modernidade, às novas condições tecnológicas, mas ela vai se mantendo sempre. Por exemplo, o que antigamente você ouvia uma estação de rádio. Você imaginava quem era o mocinho, quem era o bandido. Você tinha o direito de imaginar se ele estava de terno, de gravata, de camisa esporte, de bermuda, de tênis. A sua imaginação era livre. Com o advento da televisão, você passou a ver o produto final. Então você largou de mão a imaginação. E aí ficou sujeito ao gosto do produtor, do cara que montava o programa. Você vai ver o cara de bermuda, de cueca, de tanga, de sunga. Vai ver o cara do jeito que o cara quiser te mostrar, mesmo que você não esteja querendo ver isso e não seja parte do seu imaginário. Tipo aquelas aberrações, BBB, aberração tipo Fazenda, essas aberrações que o cara junta um grupo de pessoas dentro de um local fechado e começa a criar situações esdrúxulas, absurdas, verdadeiras barbaridades de comportamento, para chamar a atenção de um público que, na minha opinião, que vai ficar assistindo isso, merece ver essa porcariada que é disponibilizada na busca do lucro, da venda do programa para alguém que vai patrocinar aquilo. Aliás, eu devia até quem patrocinasse isso, a gente não comprar mais ou menos como estão fazendo agora com algumas empresas que estão apoiando o PT, claramente, jogando dinheiro, que o pessoal está boicotando. Eu devia fazer isso também com esse. Bom, então, as instituições, no meu ponto de vista, elas estão totalmente falidas por conta do mau comportamento dos seus integrantes. Porque numa instituição, ela não é mesa, não é cadeira, não é sala, não é luz, não é carro. Ela é o que os seus integrantes fazem com que ela seja, pelo comportamento, pelas decisões, pela postura, pelo trabalho que é realizado, pelo sempre projetivo voltado, né, para uma coisa realmente que some a construção de um país. E por que a construção de um país? Nós não estamos construídos já? Não. Nós estamos desconstruídos há 35 anos, desde 85, 36 anos. Fomos desconstruídos por governos de origem, de tendência de esquerda, em maior ou menor grau, que se empenharam na destruição da pátria Brasil. Foi isso. E apoiados por instituições, tipo instituições políticas, instituições do judiciário, criando insegurança política, insegurança jurídica, criando uma série de inseguranças. E é por isso que nós estamos vivenciando o caos atual. Caos atual. Nós não temos mais nenhuma segurança de que as excelentes decisões, proposições e propostas do governo federal vão dar em alguma coisa, porque vai aparecer sempre um elemento de esquerda da instituição política tentando boicotar com o apoio do judiciário. Um conluio de más atitudes entre o legislativo e o judiciário. Em todos os níveis, não é só no nível do STF, que é a mãe de todos os males, mas entre os demais instâncias também acontece isso. O judiciário perdeu uma barbaridade de credibilidade ultimamente. E aí foi feita uma pesquisa recentemente com 2.000 pessoas e foram colocadas lá como altamente desconsideradas, vamos ser gentis, a polícia, o judiciário, a classe política. O cara diz, você é político, você é ladrão. Não é bem assim, tem políticos que não são ladrão. São raros, mas tem. Tem juízes que são honestos, que não são corruptos, que dão boas sentenças, mas são raros. E existe uma falta total de confiança nessa estrutura.
E aí, no meio desse caos totalmente criado, qual era a solução que nós poderíamos encontrar? Aí, eu dando uma folhada na Constituição, porque a gente é engraçado, a gente fala muita coisa, mas não quer saber onde é que está escrito, qual é o respaldo legal. Todo mundo fica gritando artigo 142 da Constituição, artigo 142 da Constituição, isso é a melhor coisa do mundo, vamos pegar o presidente, fazer uma intervenção militar, vamos fazer isso. Mas as pessoas têm uma coisinha na Constituição Federal, que aliás eu acho já devia ter sido substituída há muito tempo, eu também não entendo porque o governo federal, o legislativo, se essas pessoas realmente tivessem interesse num país grande, melhor e resolvido, teriam apoiado essa premissa de se realizar uma nova Constituição para esse país. Enxuta, curta, objetiva, direta e sanando todos os problemas. Eu já falei inúmeras vezes aqui, mas ninguém me ouve, é claro. Como é que você quer viver debaixo de uma Constituição que já teve 136 emendas e tem outras tantas pelo caminho? Não tem como. Isso não existe. Isso não existe. Uma Constituição que tem somente 88, 10, 30 anos, 136 emendas, quanto dá isso por ano? É uma colcha de retalhos totalmente inconcebível e beneficiando setores absurdos. A Constituição fala em juros de 12%, no entanto, você pega o Banco do Brasil, que é um banco oficial, né? Oficial, o governo mora acionista, com 176% de juros ao ano. Mas pega o seu dinheiro suado, sofrido, deposita numa aplicação do banco para ver se esses caras vão te pagar mais de 0,5% ao mês, quando te pagam. E ainda tem impostos em cima. É um país, hoje, inteiramente inviável. É um país triste, é um país sem segurança, é um país sem futuro, é um país totalmente degradado. Esse é o nosso Brasil de hoje. Mas eu estava voltando a falar aqui, o artigo 84, que fala sobre as atribuições do presidente, aqui tanto no inciso 1, quanto no 9, no 10, no 17, 18, o presidente tem uma série de atribuições que, se ele quisesse, já podia ter usado. O próprio Estado de Defesa, ele tem uma margem para se operar em cima das instituições, quando elas estiverem claramente. Eu vi um artigo aqui muito interessante, cara, como é que se julga que uma instituição não funciona? Né? A primeira coisa é você ver qual o tempo de vida dela. Aí você vê pelo tempo, se ela tem uma base. Depois você vai ver qual é a posição da sociedade em relação a ela. A sociedade abomina hoje em dia o judiciário. A sociedade abomina hoje a política, o pessoal de cargo público, tanto os executivos como prefeitos e governadores, vários presos, vários envolvidos em corrupção, e como a parte do legislativo, então, que é o caos. É o caos. E ninguém, efetivamente, toma nenhuma providência prática contra esse estado de situação. Esse é o artigo 84 da Constituição, a atribuição do presidente, deixa claro que o presidente não precisa nem consultar o Congresso para fazer um estado de defesa. Depois ele informa, e aí o Congresso vai ratificar ou retificar, mas tem 30 dias para isso. E 5 dias se tiver em recesso. Então, o estado de defesa permitiria ao presidente botar a mão em todas essas instituições, dizendo assim, bom, agora vamos reorganizar isso. Aí o Congresso vai se meter, o outro vai se meter, mas teria mostrado que está usando os recursos que a lei permite para que ele possa agir. É pouca margem para fazer isso aí. Mas aí eu tive também, aproveitando, para ler tudo que aconteceu na história do Brasil. Por exemplo, não vou pegar não vou nem falar do primeiro e segundo império, não. Mas vamos falar do seguinte. Quando foi em 89, a Lei Áurea foi assinada, o Exército transformou a monarquia numa república. E vão dizer que havia uma aspiração nacional? Negativo. Dom Pedro II era uma pessoa queridíssima, era um excelente governante, havia um poder moderador,
tudo rodava. O Brasil estava entre os países mais adiantados do mundo, tinha uma supermarinha, fez a guerra do Paraguai e ganhou com honras e glórias, tinha tudo para ser uma grande nação e era. Aí criaram uma república capenga, pressionada por conta dos agricultores, do pessoal do café, do milho, o pessoal do couro, o pessoal do gado, que queria manter os escravos. Nós fomos praticamente a última nação do mundo a abolir a escravidão. E o exército entrou depois, mas nunca fez nada para abolir em anos, como os políticos naquela época eram tão canalhas quanto os de hoje. Todas as tentativas do imperador, que era um império constitucionalista, tentou fazer, as câmaras de deputados, etc., sempre negaram a libertação, uma estruturação. Dom Pedro era um cara tão correto que nenhum negro na casa dele era escravo, eram todos assalariados. Então, o exército entrou nessa aqui. O exército já entrou quando, vou falar assim, en passant, quando, em 1935, quando houve a intentona comunista, o exército entrou e defenestrou, pegou todo mundo. Quando foi em 61, aquela renúncia do Jânio foi pressionada pelo pessoal do exército, que estava dando guarida e asa ao pessoal da esquerda. Quando o Jango começou a criar aqui uma república socialista no Brasil, o exército entrou também e resolveu. E por que não pode entrar depois disso? E restabelecer a ordem, o progresso e a segurança jurídica, a segurança legislativa. Aí teve um camarada meu, diz assim, mas nós temos que seguir as leis. Ora, se você faz uma lei que diz que o preso tem que ganhar um auxílio reclusão maior do que um salário mínimo, eu acho que essa lei não é boa. Ela devia ser. Quando você pega uma lei e diz assim, que o cara só pode ser preso depois de 4 instâncias, essa lei não é boa. Porque primeiro que a lentidão da justiça, em certos casos, em outros não. Quando o STF é acionado por um partido de esquerda, em 24 horas ele dá uma decisão. Mas uma lei demora muito, como 4 instâncias? O cara pode até recorrer a 3, mas na primeira ou na segunda ele já fica preso. Para você fazer uma prisão, você requer tantos procedimentos por parte do Ministério Público e por parte da própria Justiça, que dificilmente não dá para entender como é que o Lula está sendo absolvido de crimes que já foi julgado por causa de peculiaridades jurídicas ou judiciais que não tem nada a ver com o fato. O cara está omitindo os fatos em relação a certos procedimentos jurídicos que têm que ser revistos também. Então, isso tudo estão desprezando o sentimento da população de insegurança. Insegurança política, insegurança pública, né? Aquela que leva tiro, etc. Insegurança judicial. E nós estamos vivendo num país ruim, mal, com um governante excelente. Ora, então, qual é o problema? O problema, do meu ponto de vista, é que quem de direito não está tomando as providências que deveriam tomar para que fosse restabelecido a ordem e a legalidade e que fosse restabelecido as condições de vida da população. Não adianta, no meu ponto de vista, dar Bolsa Família, dar Bolsa aquilo, Bolsa Chulé, Bolsa Gasolina, Bolsa Óleo. Não adianta, isso aí tudo corrompe e não é solução para nada. Não resolve. Não resolve. Você dá 300, 400, 200 reais para uma família, você sabe se ela vai comprar comida ou vai comprar cachaça. Eu tive uma experiência nas minhas favelas, que eu comecei distribuindo leite in natura para as crianças, para as mães lactantes. Um monte de leite. Elas pegavam o saquinho de leite naquela época, iam na padaria ou iam no barzinho e trocavam por cachaça e cigarro. Eu descobri isso, passei a dar leite em pó, que não tinha valor comercial. Mas é assim que as coisas funcionam, são gastos bilhões de reais, e você, porque é legal esse negócio de você dar, mas por que não dá uma cesta básica para cada um, todo ano, todo mês, para que ele transforme aquilo em comida realmente? Vai vender arroz, feijão e farinha, não estando em casa? Por que dá dinheiro se você não sabe o destino desse dinheiro?
eu tive aqui empregados com carteira assinada, tudo direitinho, que recebiam Bolsa Família. Aí você dizia para ele, vai cá, pô, vai lá e diz que você não recebe. Mas não, pode deixar que eu vou sim. Nunca foram. Nunca foram. Aí tem coisas piores. Aí você denuncia, não acontece nada. Ainda ficam te olhando de cara feia. Ficam cheios de ódio de você. E o Ministério Público, no meu ponto de vista, devo estar errado, mas ele é tão assoberbado com a quantidade de processos que tudo lá é de uma lentidão brutal. Brutal. Aqui na minha cidade, houve uma apropriação indébita de IPTU, houve um termo de ajuste de conduta do Ministério Público com a Prefeitura, não cumpriram o termo de ajuste, colocaram o IPTU dezenas de vezes mais alto do que deveria ser, contrataram uma firma para fazer levantamento aerofotogramétrico fria, falsa, inclusive sem autorização do Ministério da Defesa para poder fazer isso, fizeram, e até hoje. Aí eu fiz um apanhado disso tudo, mandei para o Ministério Público, devolveram, já estamos trabalhando nisso, já faz mais de um ano. O que eu mandei podia fazer tudo no dia seguinte, que estava pronto, provado e comprovado. Mas não, já estamos mexendo. Tudo que o senhor falou aqui, nós já estamos com IC, Inquérito Civil em andamento. Há quanto tempo? Existe uma coisa chamada oportunidade. Se o cara pegou e roubou uma galinha aqui e você não fez nada, daqui a 2 dias vai roubar outra, porque você não, por enquanto ele está impune. Tudo isso é insegurança jurídica, tudo isso é um país mal feito, tudo isso é um país desarrumado. E é o que nós estamos vivenciando hoje. Eu, particularmente, lamento profundamente. Eu acho que tenho muito receio de que agora, daqui a 10 meses, 9 meses, a gente perca o governo não corrupto da atualidade, em função dessas bobagens. Eu tenho falado também, ninguém ouve. Pô, vamos fazer uma divulgação do que está sendo feito legal. Vamos botar a TV, canal oficial para funcionar, vamos botar a mídia, vamos tirar aquele cara que fica fazendo mímica ao lado do presidente, faz um letreirinho para todo mundo ler, acho aquilo horrível, ainda desvia a atenção, e é de mau gosto. A Libra é muito legal em certos momentos, em certas condições, num grande evento, mas se puder botar um letreirozinho embaixo, acho que ficaria melhor. Já falei 2 vezes, ninguém ouve nada, todo mundo é mais esperto, todo mundo é mais sábio. Mas acontece que existe uma coisa chamada a realidade e a experiência de cada um. Porque quem está dentro da panela não vê o que está sendo cozinhado. Quem está fora da panela vê o fogão, vê o fogo, vê a panela e vê todos os ingredientes que estão lá dentro. Quem está dentro vai mal ou porcamente ver alguns ingredientes que passam pela frente dele no turbilhão da fervura da comida. Mas eu acho que nós temos, cada um de nós, continuar tentando, fazendo isso. Então, está aqui, eu listei um monte de coisa interessante, dizendo que o Estado de Defesa permitiria uma ação, pelo menos, que ele iria mostrar que estava agindo em cima de determinada área, em cima de determinada instituição, e o Congresso vai votar sim ou não, a favor, permanece, vai a 60 dias, vai a 30, ou se cancela, mas ficava definido as posições. Esse é o grande quadro, isso aí é uma solução. No dia 8 de setembro, eu pensei que fosse partir para essa solução. Uns pensaram em intervenção militar, vamos fazer acontecer. Eu, particularmente, não sou muito favorável à intervenção militar no padrão carro de combate na rua. Acho que não resolve nada. Como não era a favor também daquela estupidez que o Exército fez várias vezes, de botar canhão de cascavel apontado para barraca em favela. Também acho que não vai dar tiro em barraca com criancinha lá dentro de canhão. Olha, se você não pretende atirar com canhão, não bote o canhão. Né? Bota outra coisa. É como essa barbaridade que a gente está vivenciando hoje, essa estupidez e ignorância que não tem ninguém para dizer não. Você vê um policial na rua, o fuzil automático, 7,62 ou 5,56, virou arma individual, o cara vai para a missa com o fuzil pendurado na frente dele, orgulhosamente. Não tem sentido isso. Vai dar um tiro de fuzil no meio da multidão? A arma individual, de uso individual, é a pistola, é o revólver, são essas armas. Porque o traficante tem, meu amigo, você não tem traficante andando na rua armado de fuzil, ele está no morro.
Quem tem que estar subindo no morro não é você armado de fuzil no meio da rua para dar um tiro, varar 30 pessoas e cheio de bala perdida e balas achadas. Bom, isso é uma mera ilação apenas de raciocínio voando, mas tem tanta coisa errada, tanta coisa pegando, tanta barbaridade se vivenciando todo santo dia, que a gente não vê rumo, nem solução, nem possibilidade de uma vida melhor na atual conjuntura. Agora imagina toda essa porcariada junto a um governo de esquerda. Vai ser muito pior, porque além de tudo vai ter a tal da corrupção. E não vai ter também nenhum projeto de governo, só o projeto de poder. É por isso que eu queria terminar aqui essa breve palestra, né? Se é que isso é uma palestra, se fosse eu ganharia 800 mil por cada uma, segundo o Lula e sua patota, né? Mas eu quero dizer o seguinte, seria muito bom que nós estivéssemos assistindo nesse período ações de solução, ações de governo, visando restabelecer o poder, o projeto de poder, para que a gente possa tocar esse país para diante. Senhoras e senhores, uma boa noite, muito obrigado, fique com Deus e até breve.